Saúdo-vos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que amém bonito, para a glória de Deus, amém? Eu peço que os irmãos e as irmãs, com todo o amor, vamos se colocar de pé em reverência ao Senhor nesta noite. E quem trouxe a palavra do Senhor, diga amém. Oh, glória! Então abre tua Bíblia agora e vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, e versículos 25 ao 27, que diz assim a palavra do Senhor: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? E deixa a palavra de Deus aberta, e nós iremos fazer aqui uma meditação na palavra. Esse título do versículo 22 fala que Jesus anda por sobre o mar. E eu quero falar sobre resgate. Não é o grupo Resgate aqui, não. Mas entendam. Eu quero falar sobre o auxílio, sobre a ajuda de Jesus para com os seus discípulos. A gente observa que na nossa caminhada começa as coisas indo muito bem. Quando eu aceitei a Jesus, as coisas andavam muito bem. Mas com o passar do tempo começa uma dificuldade, lutas, provas, tentações, prazeres da carne, várias coisas. E a gente fica clamando o socorro e a ajuda de Deus para nos salvar. A gente fica em um estado muito complicado. E a gente tem uma ideia que parece que Jesus não está vendo a gente. Você já pensou em morrer? Você já pensou em parar? Não é assim que acontece? Porque a dificuldade é tão grande que a gente fica tão desesperado e não olha para Jesus. A gente começa a olhar somente o tamanho do gigante, o tamanho da barreira, o tamanho da dificuldade, mas não olha que eu tenho Jesus, que você tem Jesus, que peleja ainda por ti. Eu estou falando sobre o resgate. Aquele momento que a gente mais chora, mais geme. É aquele momento que nós não temos mais palavras para falar com Jesus. É nesse momento que eu e você se humilha. É nesse momento que você se derrama na presença do Senhor, porque você quer um resgate dele, você quer uma ajuda dele. E tem mais, é muito doloroso quando teu irmão não te ajuda. O irmão falou aqui no testemunho, eu alcancei um pouco. Ele disse que tinha muitos colegas, mas nenhum foi visitar ele no hospital. Foi só um, apenas um, de muitos, só foi um. Mas o amigo Jesus, ele não vai te abandonar. Ele vai te resgatar porque ele conhece a tua estrutura, ele sabe o teu coração, ele sabe que você é fraco e precisa dele. No momento de mais fraqueza é o momento que Deus mais nos usa, sabia? Reparou isso você? No momento de
de aflição, de mais angústia, é onde Deus mais vai te usar. Oh, glória por isso. Por quê? Para que o homem não se engrandeça. Eu falei aqui numa pregação semana passada, foi nessa semana passada. Eu preparo a mensagem, estudo, leio o texto, mas eu ainda erro. Mas é o momento que Deus mais me usa, porque eu sei disso, eu sinto isso. E contigo não é diferente. A gente quer uma ajuda de um amigo, não tem. Queremos a ajuda de um familiar e não tem ajuda de um familiar. Isso dói na gente, isso é doloroso para a gente. E a gente pensa, estou sem ninguém para me ajudar. E tem mais. Aqueles teus colegas, entre aspas, amigos, entre aspas, ele chega perto de você e diz: fulano, está difícil para ti, por que tu não para? Fulano, será que esse algo vai dar certo? Será que tu vai conseguir vencer? Porque olha a dificuldade que está ao teu redor. Diga assim: eu tenho problemas. Agora, se você quiser dizer ao seu irmão, diga assim: mas o resgate já está chegando. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um problema, você tem problemas, dificuldades, situação terrível, ruim, o momento é ruim, mas eu tenho um resgatador, eu tenho um auxílio que é Deus, que tem um braço forte, que está pronto para me ajudar. Isaías diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, mas eu todavia não me esquecerei de ti, filho. Ele não vai se esquecer, nunca se esquece de ti. E você pergunta: por que o Senhor não vem logo? Porque você aguenta ainda passar um pouco. Ele está moldando o teu coração nesse momento ruim. Nesse momento difícil, Ele está moldando o teu coração. Aguenta mais, filho. Eu não me esqueci de ti, mas suporta mais um pouco. Jesus é incrível. Jesus é sensacional. E aqui na Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos para atravessarem o mar e para outra margem. Já reparou na tua vida? Tudo que você tem um objetivo para chegar em certo lugar, atingir um objetivo, as lutas começam. Estava tudo indo bem, mas depois se levantou um, se levantou outro, barreiras se levantam, gigantes se levantam. O que é isso? Jesus disse que não ia ser fácil. E Ele compeliu os discípulos para passar para o outro lado do mar. E naquele momento ali existia uma grande multidão. Sempre onde Jesus estava, afluía para si uma grande multidão. E Jesus ali despede aquela multidão. E Ele já deu ordem para os discípulos atravessarem o mar e para outra margem. E ali eles preparam o barco, mestre, e o barco já está pronto. Pode subir, mestre. Aí Jesus disse: não, eu não vou com vocês. Eu vou subir ao monte para falar com meu Pai. Jesus é incrível. Se Jesus quisesse ir com eles naquele momento, iria sim. Tem coisas que você vai quando Jesus não quer que você vá. Agora tem momentos que Jesus manda você ir e fica te vendo de longe. Está entendendo isso? O olhar de Deus está te acompanhando. Quando Ele mandar ir é uma coisa, quando Ele não mandar ir é outra coisa. Não confunda as coisas, não confunda a realidade da vida, e a palavra está bem explicada. Eu não vou com vocês, mas mestre, vamos? Não. Eu vou subir ao monte e vou orar, falar com meu Pai. Isso mostra a espiritualidade de Jesus quando estava na terra.
Eu tenho que fazer a mesma coisa. A igreja, você que está sentado, tem que fazer a mesma coisa. Tem que permanecer com essa ligação espiritual com Deus. Porque lutas vão ser travadas, tempestades vão se formar, e você tem que estar pronto para enfrentar tudo isso. E não vai ser fácil. Tá certo, mestre, nós iremos atravessar. E os discípulos começaram a remar, e foram se afastando da praia. Enquanto isso, Jesus subia para o monte para falar com Deus, e caiu a tarde, e ele estava lá no monte orando sozinho. E neste momento, os discípulos estavam remando, estavam muito longe já, muito longe. O objetivo dos discípulos era atravessar a margem. Pode ser que na tua vida você foi até a metade e não conseguiu passar da metade. E vem alguém e disse: tu não vai conseguir. Quem sabe você se preparou tanto, fez tudo certo, mas chegou na metade e você não consegue passar para atingir o objetivo e nem para agradar a Deus quando Ele está mandando você fazer algo. Sempre vai chegar alguém e vai dizer: desiste, tu não vai conseguir. Você lembra de Jairo? Estava com a filhinha à beira da morte. E ele foi se encontrar com quem? Com Jesus. E ele se ajoelhou, clamou a Deus: olha, Senhor, mestre, minha filha está morta, à beira da morte. Vai lá em casa, coloca a mão sobre ela para que ela viva, cura ela, traz ela de volta para mim. E quando menos se espera, chegou alguém na casa de Jairo, uns na casa de Jairo, e disse: Jairo, deixa o mestre, deixa de incomodar, porque a tua filha já morreu. E Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente. Pode ser que Jairo chegou na metade do caminho, mas ele queria um objetivo, ele queria a filha dele de pé. Mas chegou alguém e disse: Jairo, desiste, para, não incomoda Jesus, a tua filha já morreu, esquece isso, não tem mais jeito. Eu quero te dizer, irmão, que tem jeito na tua vida. Você não vai ficar na metade não, você vai passar, atravessar a margem, porque Jesus mandou. Você não vai ficar somente no início não, e nem na metade. Você vai chegar até o objetivo, você vai cumprir a tua carreira, porque Deus, Jesus, Ele tem um objetivo para mim e para você. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completar. Você crê nisso? Aleluia. E nesse momento os discípulos estavam remando, estavam já longe, vários estádios ali, estavam longe de Jesus já. E Jesus estava ali no monte orando, comunicação com o Pai, ligação direta. Hoje esse monte é o nosso quarto. É quando você se ajoelha e fala com Deus, porque tem alguém passando problema difícil e a tua oração, ela vai intervir nesse problema. Sabia disso? É. E naquele momento, o vento começou a soprar muito forte, o mar começou a ficar bravio, e o mar era contra o barco dos discípulos. Quando você faz a obra do Senhor, a onda vai contra a tua vida. Quando você se empenha para fazer o que Deus está mandando, as coisas começam a ficar difícil para a tua vida. É aí aonde eu e você pensa: o Senhor não está me vendo, esse tempo todo eu aqui nessa e não saí. Será que foi o Senhor que falou mesmo? Será que foi o Senhor que ordenou que eu fosse mesmo? Aí começa a entrar a dúvida, irmão, em nosso coração, porque está tão difícil, sabe? A gente só quer atravessar a margem, mas está tão complicado, está tão doloroso, está tão difícil para a gente vencer essa luta.
Aquela dificuldade que você tem, que você diz: Deus, eu não consigo, Deus. Me ajuda. Eu quero vencer, Senhor. Me dás força, Senhor. Acampa o teu anjo ao meu redor. Me livra, Deus, que eu não estou conseguindo passar. Mas se você crê, antes de 2018 você vai passar. Você vai vencer. Porque um dia eu estava orando e Deus falou comigo, e antes de romper o ano novo, o Senhor já me deu a vitória, já me deu a bênção. E quando a pessoa falava em mistério, eu dizia: meu Deus, e agora? Vai chegar já. E quando Deus falou, os fogos começaram. Eu disse: obrigado, Senhor, o Senhor é fiel. Eu já fui entrando no ano novo de posse de vitória. Você não vai ficar na beira do caminho, você vai passar. Alguém vai dizer: quem te viu, quem te vê agora? Chegou no pódio da vitória. Oh, glória. E o mar começou a ficar bravio ali, revoltoso, e foi de contra o barco dos discípulos, e os discípulos ficaram apavorados. Você já ficou em alto mar aqui? Eu nunca fiquei. Só de ver em filme é complicado. E eles ficaram com medo de o barco virar, eles morrerem. Mas cadê Jesus? Estava no monte. Cadê Jesus? Está no céu. Cadê Deus agora? Cadê o teu Deus? Está no céu. Sempre vai chegar alguém para desafiar a gente: cadê o teu Deus? Aí você vai dizer: está no céu. E por que essa luta? Porque eu aguento passar mais um pouco. É passando na prova e dando glória a Deus. Não é assim? Aquele vento contrário. Meu Deus do céu. É terrível esse vento. Vamos morrer, e agora? E rema, e volta, não avança. E eles ficaram, a cabeça deles ficaram alvoroçados naquele momento, sem saber o que fazer. Mas o Todo-Poderoso sabia o que estava acontecendo, porque ele disse: atravessa, depois eu chego. Deus vai mostrar o poder dele na tua vida no momento mais difícil. Você diz que Deus não fala, você diz que não sente mais a presença de Deus, mas é no momento mais difícil que ele vai se apresentar para ti. Cadê Deus? Cadê o Senhor? Não estou vendo. Você vai ver sim, pelos olhos da fé. Você vai sentir sim. Você vai ver como ele vai chegar ao teu encontro. Como é, irmão? Não interessa. Eu sei que ele vem te resgatar. Ele vem te segurar com o braço forte. Glória a Deus. E Jesus sabia o que estava acontecendo lá no outro lado. Sabe aqui, esse rio aqui, pronto, olha, tá lá, o barquinho estava lá embaixo. Aí Jesus lá do monte, eu imagino: chegou a minha vez. Ele vai descendo. Vou salvar os meus. Eu vou salvar os meus. Quem sabe tem pai e tem mãe aqui. Olha a mensagem: vou salvar os teus. Está no barco. Pode ser crente, pode não ser. Mas eu sou resgate. Eu sou resgate. Eu sou socorro. E ele desceu do monte ali bem devagar, na calma. Eu imagino Jesus chegando naquela beira da praia. E aquela tempestade, ele olha para o céu, ele olha para aquele mar revoltoso. E Jesus não tinha nenhum barco para atravessar. E agora? Jesus não precisa de barco. Jesus não precisa nesse momento mandar recado. Jesus não precisa de profeta, de profetisa. Deus não precisa disso. Deus não precisa de mensageiro, não. Mas ele está ali naquele mar, ele vendo tudo, aquele vento ao contrário ali. E o barco estava lá embaixo. E agora para Jesus chegar até lá? Tem que ter um barco para Jesus chegar lá. Mas Jesus não precisa de barco, porque ele é o dono ele é o poderoso, o que fez o céu e o mar e a terra.
Ele foi andando em cima das águas. Ele foi andando naquela calma. Foi andando, andando, andando. Era a hora do resgate. Os discípulos estavam precisando naquele momento de uma ajuda. E a ajuda era Jesus. Jesus estava indo lá. Irmãos, eu quero falar um negócio para você. De onde você menos se espera, é de lá que a ajuda vai vir. Você nunca imaginou, mas meu Deus, eu nunca imaginei que a ajuda ia ser dali. Vai ser dali mesmo. Porque Deus é um Deus que surpreende nos dias de hoje. E Jesus vinha vindo na quarta vigília da noite, tudo escuro, irmãos. Os discípulos olharam, esfregaram os olhos. Pedro, tal, é um fantasma tem ali, ó. Fantasma, irmão. Eles viram fantasma, irmão. É para a gente sorrir, né? Eles viram fantasma. Tudo de noite, escuro. Tem momento que a gente está tão aperreado, irmão, que vê tanta coisa. Vê o que não existe. Mas eles estavam vendo o que existe. O que existe. O que vive, que reina para todo sempre. É um fantasma, está ali, é um fantasma. E Jesus ouviu. Eu acho que Jesus deu aquele sorriso. Esses discípulos, sua graça. Eles não aprendem ainda, eles não aprenderam ainda. Tanto que eu ensino, mas tá bom, vamos lá. Ei, sou eu. Não temas, sou eu. Aí Jesus fala no teu ouvido: ei, não temas, sou eu. Não é fantasma coisa nenhuma, é o Deus fiel, é o leão da tribo de Judá, é Jesus, filho de Davi. Aleluia. Não é fantasma coisa nenhuma. Ei, não é negócio de miragem aqui não. É Deus, é Jesus vindo ao teu encontro. De onde menos se espera, a ajuda vai vir. E Jesus estava em cima das águas. Imagina, irmão, você aí de madrugada, uma pessoa toda de branco lá por cima, você fica com medo. Só tem você para subir a escadaria de casa. E agora? Teu coração começa a tremer logo, assim, uma tremedeira, não é? Os cachorros latindo. Aí Pedro disse: se for o Senhor mesmo, eu quero ir até a ti. Mas como Pedro iria até lá? Que era água. Se for tu mesmo, Senhor, eu quero ir até a ti, eu quero encontrar contigo. Aí Jesus disse: vem. Você está pronto para experimentar algo novo de Deus? Porque Ele está dizendo: vem experimentar algo novo. Tu já andaste sobre as águas? Não, vai andar sobre as águas. Tu já entraste em fornalha acesa e não se queimasse? Não, Jesus. Então entra que não vai se queimar. E Pedro colocou o primeiro pé. Não, Pedro, não vai, Pedro, não. Pedro é um fantasma, não me dá ouvido não, essa voz tal. E aí Pedro colocou o primeiro pé e ficou firme, botou o segundo, o terceiro. Quando é fé, Pedro foi lá até Jesus. Mas só que Pedro chegou na metade, ele afundou. Por quê? Ele foi olhar para onde? Para a tempestade, para o vento forte. É quando você olha para a dificuldade, você está perdido, irmãos. Olha para Jesus. Se ele olhasse para Jesus, ele ia até o final. Mas quando a gente quer olhar para fulano, ciclano, não sei o que, você está perdido, irmão. Irmã, está perdido, não adianta. Só Jesus na causa. Olha para Jesus, esquece dificuldade que você vai chegar lá, que você atravessa. Mas ele olhou para a tempestade soprou um pouco mais forte, ele temeu, ficou com medo e afundou. E depois ele disse: Senhor, me socorre, vou perecer. Aí o Senhor: me dá a mão, Pedro. E puxou Pedro, o resgatador chegou. Pedro e ele subiu ao barco. Mas Jesus, vocês falta muita fé ainda, viu? Irmãos, quando for orar, peça fé ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, eu preciso de fé. Subiram no barco.
E o Senhor fez: vento, mar, acalma-te. E se fez uma grande bonança naquele momento. Na madrugada, estava tudo escuro, houve uma grande bonança, porque o Senhor parou o mar, parou o vento, para salvar os seus discípulos. Quem sabe você está pensando hoje de dormir mais uma noite e está preocupado ou preocupada, mas nesta noite crer que Ele está acalmando o teu coração, que nesta noite você dorme em paz, despreocupado, a cabeça aliviada, porque Ele já entrou no barco, tomou a direção e deu a sua paz. Então recebam a paz de Deus nesta noite. Amém? Que Deus abençoe.